Sim, no mês passado a gente teve umas presenças aqui bem curiosas no IEL, né? Um monte de adolescentes correndo pra lá e pra cá, que não é o tipo de público comum que a gente vê por aqui, né? Então a gente teve os alunos que vão para a Olimpíada Internacional de Linguística agora na Coreia do Sul. E eles vieram fazer uma parte do treinamento aqui no IEL, teve contato com vários docentes aqui da casa. E uma das pessoas que teve contato, né, com esses alunos foi a professora Patrícia Prata, que é coordenadora do curso de graduação em Linguística aqui no IEL também, né? Então, bom, acho que uma coisa que é interessante de perguntar, né, é que normalmente, como eu falei, esse não é o público mais comum que a gente tem aqui no IEL, né? Então, como foi para você essa sensação de falar com algumas pessoas um pouquinho mais jovens do que aqueles que a gente está acostumado a lidar por aqui? Oi, Thiago, muito obrigada por esse convite. É muito legal estar participando de uma primeira gravação. Foi muito interessante para mim entrar em contato e vou dizer que foi desafiador. Eu, muitos anos, trabalhei em Ah, sim. cursinhos, em Uhum. colégios, tive 10 anos de atuação. Então, eu trabalhei muito com adolescentes e devo dizer que entrei aqui, né, por um certo cansaço também, digamos, né, de Eu entendo. trabalhar, porque Uhum. têm bastante energia e tal. E a partir de então, eu comecei a entrar em contato com eles mais nas disciplinas de Latim 1, que são disciplinas introdutórias, né, que os alunos acabam de entrar aqui do colegial. Então, a gente tem esse contato com esse público mais jovem. E na UPA, né, que Ah, na UPA, a sim. UPA é muito interessante aqui, Uhum. fica lotado de adolescentes. Eu vou dizer que num primeiro momento isso me assusta, mas foi muito legal. E o Me assustar, na assustou verdade, também, então, imagino, normal. é muita energia, né? Uhum. E o assustar foi interessante. Eu nunca tive, digamos assim, não um medo, um receio. Eu sempre gostei de entrar e atuar com alunos, mas acho que de tanto atuar com alunos mais adultos durante Sim. muito tempo, com conteúdo muito aprofundado, eu senti uma certa insegurança que eu não sentia há muito tempo de o que me dar, o que eu ministro, o que eu vou falar com eles hoje, Entendo. o que será que eles estão sabendo, o que será que eles não sabem, o que será que eles veem na escola. Aí eu fiquei com o imaginário de um aluno de Olimpíada de Linguística, Sim. né? E eu acho que eu superestimei um pouco, já até havia falado com você sobre isso, né, na questão da minha fala. Mas eu incentivei isso também que eu disse, olha, esses alunos são especiais, então vai e fala. Não, Então, isso eu achei muito legal, mas foi interessante para ver um dado que eu não havia pensado. Então a gente pensa assim, Olimpíada de Linguística, nós trabalhamos na linguística. Na hora de montar, eu pensei em alguma coisa mais voltada para um jovem ou alguma coisa de linguística hard. sim. Aí eu falei, não, vamos pegar alguma coisa de linguística hard, né? Como era uma palestra em estudos clássicos especificamente, dividida com a professora Isabela Tardim Cardoso, e eu sabia que ela iria trabalhar algum tópico mais relacionado à literatura. Falei, bom, vamos entrar de solo então na linguística. E aí, com o resultado, foi interessante, não acho que foi de todo, acho que até para eles mesmo, né, verem a profundidade, Sim, sim. embora tenha ficado um tanto, digamos assim, um tanto meio que será isso, né, um assunto um pouco nebuloso, porque quis tratar 2000 anos, né, Eles comentaram que assim, eles gostaram bastante da palestra, só acharam um pouquinho corrida, porque na verdade era mais uma questão de tempo. Também tem o fato de eles sim, passarem aqui uma semana, mas foi uma semana que tinha um feriado numa quinta, sim. então 3 dias é um pouco complicado. Não, e uma semana bem intensa para eles, Sim. com várias A gente atividades, continua no né? feriado. É com isso mesmo. Só que o IEL não Nossa, tava, só que o IEL tava assim, fechado, só com isso. certeza. Mas o que eu achei interessante de ver foi o próprio princípio das Olimpíadas. Então, o aluno não tem linguística no colegial. Isso. Isso foi um dado que você vê muito tempo fora de sala de aula, a gente não pensa, então, qual a linguística que ele tem acesso? Então, é via língua portuguesa, via estudos de língua portuguesa e, às vezes, talvez até uma interpretação de texto em história, né? Porque a linguística, como ela tem muitas áreas, ela Sim. passa também, né? Conhecimentos históricos, geográficos, né? Então, a gente pode
Só que não é dito nome linguística, não é dito Exato. análise linguística, não é dito materialidade linguística. Inclusive, eu já vi em conversa com colegas assim, né? Às vezes eu falo alguma coisa de linguística histórica que você vê, por exemplo, uma mudança na língua que aconteceu num período X e... Não, isso não é linguística, isso é história. Aí, Sim. não, isso aí você está falando... verificando algumas questões de língua com Big Data, analisando no computador ali, fazendo simulações. Não, isso é computação. Não, isso é neurociência, isso não é linguística. Mas, sim, a gente tem essas interfaces. Sim. E essas interfaces são ótimas, assim. Eu acho que elas são bem... elas podem trazer um benefício para a ciência também, de você ter esse contato entre áreas e às vezes, para quem está fora, eles não conseguem ver isso, que você pode trabalhar os dois lados juntos, né? Então, mas isso traz uma informação bem importante, como que ainda a diferença muito grande que eu tenho observado e que ficou evidente para mim ali, porque são alunos excepcionais, né? Quando você me falou, são alunos mesmo que têm um raciocínio, que têm um pensamento, mas como ainda existe uma diferença muito grande entre o ensino básico, fundamental 1 ou 2, e a universidade, então realmente deve causar uma dificuldade para eles, e como nós estamos, como o ensino básico e fundamental está longe da e transdisciplinaridade, que é algo que se busca com essas modificações. Sim. Né? Então eu achei muito interessante, para voltar a entrar em contato com essa nova geração, ver como é que eles lidam com a questão linguística. Hoje eu faria uma palestra bem diferente, considerando o que é ensinado para eles no colegial. Então não é tanto a questão da incapacidade, eu acho que eles são capacitados. A questão que eu vi ali é a escola não dar um instrumental, às vezes para você poder entrar com uma discussão um pouco mais aprofundada. Entendo. E a infelicidade ainda foi, infelicidade mais felicidade, para perceber, né? O latim também não tem, a língua latina também não existe no colegial. Sim. Então eu estava lidando com duas temáticas, questões linguísticas, de olhar para uma língua que eles não conhecem. Assim, o que é o latim? Ela é morta, é viva, é a língua do Vaticano, o que é, às vezes até é de comer, né? Eu já ouvi cada coisa que você não tem ideia, do tipo, é gostosinho estudar latim. Bom, se não chegar naquela história de o latim dos cachorros, tá tudo Tá bem. ótimo isso, ainda pelo menos sabe que é uma satisfeito. língua, com certeza. Então você tem o latim e um olhar linguístico para o latim. Porque se eu tivesse falado, por exemplo, talvez do latim como se fala de uma língua como o inglês, não usando terminologias da linguística, talvez fizesse mais sentido. Então, é interessante olhar como que talvez nós podemos, via o curso, talvez, de letras que nós temos aqui, que eu acho que é um curso privilegiado, no sentido de ser um curso que lida com 3 departamentos, né? Letras, linguística e teoria literária. Como é que nós podemos pensar em levar as noções linguísticas para a escola, sobretudo nas disciplinas de estágio, por exemplo, que nós temos uma incursão, né? Uma entrada ali da linguística. Então, existe realmente um abismo. Eu percebi isso, não é a questão da capacidade dos alunos, mas é uma disciplina que inexiste. Exato. Um conhecimento que inexiste e que precisa ser construído, talvez, através de metáforas, através de paráfrases. Então, eu gostaria, dizendo isso, de novamente participar para tentar isso, para poder pensar na mesma coisa vista de forma diferente. E por meio dessas analogias com o conteúdo, pensando no ensino de língua portuguesa, no ensino de história, no ensino de língua inglesa no colegial, talvez fazer essa ponte para o latim e depois fazer uma ponte para uma forma de olhar para esse latim que a linguística faria, através de terminologias que façam sentido para eles. Então eu pensei em construir essa trajetória, que é algo que eles não têm lá. Legal. Sabe, pensando, porque na verdade é uma interdisciplinaridade. Latim eu posso ver de um ponto de vista literário, mas posso pensar em metodologias linguísticas, e a linguística discutindo com outros conhecimentos, filologia, só que são todos termos que não existem. Exato. Então essa ponte, isso que me ficou. Como fazer essa ponte, que é extremamente necessária, tanto para atrairmos mais alunos, quanto para mostrarmos para a sociedade a importância de pesquisas
em humanidades e na Sim, área de linguagem. Então, foi uma experiência assustadora no melhor dos sentidos. Isso é legal. Eu senti a mesma coisa quando eu fui para minha primeira escola de outono lá no UFSCar no ano passado, sabe? Então, Que é bem interessante. curioso. Você foi falar sobre o que lá? Na verdade, eu fui acompanhar, né? Ajudar também na correção, a cuidar das crianças ali. Lá eram 60, não eram só 8. Nossa. Mas aí tinha mais gente pra Aham, cuidar. tá. E eu dei uma palestra sobre psicolinguística também, que aí no final, assim, em um dos treinamentos que eles têm que eles chamam de rolezinho linguístico, que eles fazem um mini projeto de pesquisa. Rolezinho linguístico, até essa gíria eu preciso de... Então, assim, como eu estava acompanhando um pedaço de um desses rolezinhos e o pessoal começou a falar muito de questões biológicas e eu também me interesso por essa área. Aliás, eu queria fazer vestibular para biologia. Então, assim, eu vi que, ok, talvez possa ser interessante eu dar uma pitada de biolinguística antes de falar da psico, sabe? Então, inventei umas coisas ali para falar antes de chegar na minha fala, de fato, né? E de fato, é até bem curioso, porque às vezes eu fazia algumas piadas assim no meio da minha apresentação, que eu faço aqui pro pessoal que está no terceiro ano, e minhas piadas funcionam, assim, eles caem nas brincadeiras, e os garotos lá, não. Tipo, ok. Você sabe que as minhas piadas já não estão funcionando mais aqui. Sim. Essa diferença geracional, assim, né? Sim, de fato. Então é bem curioso isso. Então, assim, acho que esse E susto... funcionou assim, a biolinguística? sim, Então, porque eu acho que toca nesse ponto que você comentou, que é de tocar nessas interfaces, sabe? Então, quando eu cheguei lá e mostrei, por exemplo, eu fiz um experimento ali rapidinho na hora, na frente deles e analisei rapidinho por também. diante dos Então, eles olhos. viram um pouco da parte de exatas que a gente usa para fazer estatística, um pouco da parte experimental, do método experimental para fazer um experimento, um pouco da história da psicologia ligando com a psicolinguística e um pouco da relação com a biologia. Então, eu consegui falar bastante coisa ali. Sim, e você pôs diante dos olhos, isso é uma ótima dica. Às vezes, mais do que ficar na teoria, então, Sim. pegar um dado, pegar uma praxis, né? Um fato e mostrar, talvez, essas mudanças. Eu peguei um voluntário aí, faz esse experimento aqui que a gente acabou de montar. E aí, a gente foi lá e analisou rapidinho. Nossa, Então, muito interessante. Funciona bem, para alguns testes funciona bem, para outros... Muito não, legal. Enfim. Isso é uma boa forma de abordar. Sim. Então, falando um pouco também dessa questão de que a linguística não é muito conhecida fora da academia, né? Eu até conversei com a Isabela sobre isso também, que às vezes a gente vai lá e conversa com alguém que não conhece, aí pergunta, o que você acha que é um linguista? Aí, é fácil, é aquele pessoal que sabe um monte de línguas, né? E assim, a gente tem um nome para isso que é poliglota, não é linguista, né? E óbvio que, a gente é linguista, então a gente tem um certo carinho de estudar e tentar aprender algumas línguas e tal, não que isso seja completamente necessário, né? Ou pelo menos você não vai falar 10 línguas, você pode falar 2, 3, 4, enfim. Mas enfim, é interessante porque eu tinha conversado com os alunos também sobre como é que eles tiveram contato com a Olimpíada de Linguística, já que eles não sabiam que era linguística, né? Então, assim, dentre os pontos que foram levantados, uma era, pode ser interessante ver como é que funcionam as línguas e tal, estudar um pouco mais de línguas e... Enfim, ok, isso é então legal. a entrada era também por estudar mais também língua, tem um pouco interessante. disso. E aí, muitos também... teve um outro ponto que foi levantado que era o desafio, né? Que é um pouco diferente das Olimpíadas mais tradicionais, matemática, física, robótica, astronomia. E essa é mais humanas. Sim. E tem também, esse foi mais curioso, que era, eu tinha vontade de ir para a Coreia, ou para Dublin, que foi o anterior, e eu tenho a oportunidade de ir, se eu estudar bem, se eu me dedicar bem, eu posso ir para Dublin. Então, eu fiz a Olimpíada. E teve uma que falou que foi o professor que trabalhava um pouco com essa questão, e aí, assim, parece que o professor também acaba ajudando muito
no interesse, né? Então, assim, de novo, entrando naquele ponto que você comentou sobre os professores tentarem passar um pouco mais, acho que isso acaba sendo interessante, né? E aí isso acaba levando a gente para essa área, né, da divulgação científica, da linguística. Então, assim, você acha que a divulgação que existe tem feito? Porque, por exemplo, aqui na Unicamp a gente tem os blogs, eu participo dos podcasts ali do Portal Deviante, a gente participa do Python Science de vez em quando, né? Então, você acha que tem funcionado? Como é que você tem visto a divulgação científica da linguística da área no Brasil? Olha, eu vou começar essa resposta falando de um lugar, de uma pessoa que se sente, embora não seja velha. Okay. Como eu entrei aqui muito cedo, eu vi uma mudança sobre a questão dessa divulgação científico-cultural. Vou dizer que quando eu vi esse roteiro, né, para nós conversarmos, eu fiquei pensando sobre isso, porque existe um movimento agora bem forte da questão, como você colocou, os blogs, os podcasts, e outras formas de você fazer essa divulgação que era diferente antes. Sim. Então era uma coisa muito assim no meu tempo, a gente divulgava a ciência para cientistas, né? Era uma questão das revistas, dos congressos, e às vezes nós conseguimos incentivar alguns alunos nossos de graduação, que era um máximo, digamos, de divulgação que nós fazíamos, no sentido de trazer os alunos de graduação para essa divulgação, que era feita mais com a pós-graduação e além da pós, né, com os professores. E aí, uma outra aproximação foi quando a Unicamp começou a fazer as UPAs. A UPA foi muito importante, eu acho, para isso, até para a gente pensar em como divulgar. Como é a melhor forma de atingir esse público. Esse público. Foi uma coisa assim muito... A gente faz essa prática todo ano. Todo ano. E você sabe que com o latim, que sempre foi algo, né? Como fazer isso? Então, no começo, a gente fazia umas salas meio tateando, assim, não muito legais no sentido visual. Aí nós fomos aprendendo que para jovens a gente precisa ser mais visual, trazer outros apelos, não ser aquele apelo tanto do texto, dessa linguagem, como eu disse que foi a minha experiência com eles, né? Uma linguagem mais hard, então eu me sinto nesse sentido como se eu fosse de uma velha guarda, não, como eu falei, não sou velha, mas... então, eu também demorei para pegar no tranco. Não, mas eu vejo essa questão agora como importante mesmo. Então, a questão do colegial eu vejo, como eu comecei a ver a importância da divulgação, pensando no latim, que é uma das áreas da linguística totalmente desconhecida, muita gente vindo para cá por causa disso. Nós vimos no curso da linguística esse ano, né? Acho que você estava também no dia que nós estávamos acolhendo os calouros. Você viu quantos alunos da linguística decidiram via UPA, né? Sim, tem muita gente que acaba comentando, não, eu estava em dúvida, mas eu vou fazer linguística. Vou lá. E não só a UPA abriu para eles olharem outras divulgações, né? Por exemplo, o pessoal da neurolinguística que fez vídeos pela Unicamp, ou nós também aqui que participamos de programa. Então, por exemplo, isso é uma coisa interessante, o Diálogo Sem Fronteira da TV Unicamp, que nós começamos a participar. Então, é uma forma de divulgação, né? Não havia pensado nisso. E agora, na coordenação da linguística, eu vejo mais ainda a importância. Eu realmente sou uma pessoa que estou aprendendo a entrar nessas novas mídias, mas eu tenho visto como o blog funciona, como os alunos procuram, ficam felizes aqueles que podem trabalhar, porque tem alguns alunos que auxiliam, né? Vocês que cuidam do blog, alimentar o blog. Então, eles aprendem muita coisa em relação à ciência também, porque blog, às vezes, eles já até sabem lidar, mas é um blog diferente, né? É um blog científico, então ele tem uma outra linguagem também, né? Mesmo o Facebook é diferente de um Facebook de amigos, ou um Facebook que você faz para divulgar, né, assuntos, eventos. Então, eu vi isso tem sido muito importante. Eu tive a experiência também como coordenadora da biblioteca em relação ao Facebook, que a diretora Ana abriu um Facebook da biblioteca e como ele trouxe mais usuários, como ela postava informações importantes relativas à área, lançamento, e os alunos curtiam, gerava discussão. Então, isso tudo, você divulga a ciência, faz a pessoa pensar dentro de um raciocínio científico, dentro de um raciocínio argumentativo, e não fica tão distante, né, da sociedade. E também eu lembrei agora, e que eu acho que vale a pena trazer, a experiência da coordenação anterior, da professora Mônica e da professora Sheila, dos saquinhos de pão,
que isso foi uma sacada de colocar pequenas frases, máximas, provérbios, que cabiam em todas as áreas da linguística, até as mais estranhas. Então, o latim ficou, né, foi super à vontade com a etimologia, outras áreas, as fonéticas, com as brincadeiras, os trocadilhos. Então, eu acho que foi uma forma tão divertida de levar para a sociedade. E hoje eu acho que as pessoas sabem um pouquinho mais. Embora essa resposta de sabem muitas línguas, que minha avó sempre dá essa, um monte que pressionam ela se sente, ela sabe várias línguas, e ela fala assim com certa, do tipo, eu não sei o que responder. Mas a gente vê que os jovens já sabem um pouco mais. Sim. Né? Eles trazem outros elementos, não é só quem sabe muita língua, sabem estruturas, que pensam em sociedade. Então entram outros elementos, né? Assim, então é extremamente importante. E eu gostei muito dessa pergunta porque eu parei para pensar como é que eu divulgo a ciência e faço, embora que não seja, e como é necessário, sobretudo hoje em dia, para a nossa sobrevivência das humanidades. Também. Né? Eu acho que divulgar é extremamente importante hoje para a nossa sobrevivência e para a sociedade, sobretudo, poder entender e ver como que as pesquisas feitas aqui dentro as atingem. Sim, com certeza. Né? As atingem, né? Essas pessoas poderem, que essas pesquisas façam sentido. E que pode mudar a vida delas, e de algum modo, mesmo que não seja uma mudança, como você pensa numa área de medicina, de biologia, de uma descoberta de uma vacina, mas te ajudar a se colocar melhor no mundo, a pensar sobre o mundo e suas relações, a linguagem, muito importante. Sim, com certeza. Esse Bom, depois de ter esse contato com os alunos aqui da Olimpíada, que vão para a Olimpíada Internacional de Linguística, né? Eles estão indo agora, acho que no finalzinho de julho e tal. Então, você tem algo a dizer para eles? Uma mensagem de boa sorte? Assim? Nossa, eu desejo a eles realmente toda a sorte do mundo, que na verdade, o que eu acho que eles precisam é só ali centrar a cabeça, pensar no fato linguístico que vai ser lidado, né, de uma forma não com toda a conceituação linguística, né, e que eles têm toda a condição de olhar para um fato, pensar nele e falar sobre ele, sabe? Que eu acho muito interessante isso mesmo. E não se preocuparem, eu acho, muito com esses detalhes técnicos ou aquelas informações mesmo conceituais, mas em olhar para o texto e deixar esse texto falar para ele, falar com eles e para eles. Sim, com certeza. Eu acho que essa seria a dica. E para alguém que por acaso esteja vendo esse vídeo e começou a se interessar um pouquinho pela linguística, você teria alguma mensagem para esse pessoal? Bom, eu teria já que é uma coordenadora mensagem, do curso de graduação, com certeza. Eu teria uma mensagem que visite o nosso blog. Ótimo. Isso eu acho muito legal. Também escute os podcasts que você tem feito, que tem divulgado pesquisas e áreas tão interessantes da linguística, com tanta interface. Visitem nosso site, descubra a estrutura do nosso curso, né? Nós agora temos os certificados em estudos clássicos, que isso dá um up, digamos, os certificados foram como se fossem especializações, né? Que os alunos podem fazer. Eles foram criados como forma de ajudar os alunos a pensarem em como eles podem levar a carreira deles como linguista, não só daquela forma clara que é ir para uma pós-graduação, mas como eles podem atuar. Né? Então é como se a gente os ajudasse a pensar como o curso pode auxiliá-los e em que terminalidade, em que certificado, em que núcleo de estudos eles podem atuar. Então tem o de assessoria linguística e políticas públicas, o certificado em estudos clássicos, aí grego e latim, e o mais, digamos, linguística hard, núcleo duro, que é o linguística computacional. Métodos computacionais experimentais em linguística. Métodos computacionais experimentais em linguística, né? Então, são muitas as áreas. Então, os estudos clássicos os estudos clássicos, certificados, auxiliam o aluno a se encontrar, orienta, né, os alunos a se encontrarem nas diversas áreas da linguística e compor o seu currículo, né? E abrir para outras
outras atividades, dentre elas a divulgação, a própria divulgação Sim, científica, né? Cultural. E podem também enviar e-mail pra gente, para saber mais do curso. Venham na Ótimo. UPA para UPA, conhecer, isso eu acho muito importante mesmo, porque a linguística tem divulgado muitos dos seus projetos de pesquisa, das áreas de pesquisa, né? Então sempre tem algum professor aqui responsável, especialista na área, para dar dicas para as pessoas, né? E eu acho que seria a melhor forma mesmo. Hoje em dia nós temos vários lugares, né, para que as pessoas possam se instruir. Legal. Eu acho que seria isso. Vou ficar sabendo mais, né? Bom, legal. Então, obrigado, Patrícia, e obrigado pela entrevista. Foi um prazer. Eu agradeço. Foi ótimo. Eu também adorei.